Quantos estão comigo para ouvir a palavra do Senhor? Amém? Então, por favor, abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 13, e versículo 13. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13 e versículo de número 13. Essa é chamada a bênção apostólica. Muitas igrejas, no final da reunião, o pastor libera a bênção apostólica. E os irmãos, isso é muito bom. Não há nenhum problema em fazer isso, porque de fato a bênção apostólica é uma bênção. E quantos querem essa bênção? Você na verdade já tem essa bênção, mas precisa exercitá-la. E é isso que eu quero te mostrar aqui hoje, falando do suprimento de Deus. Diga: eu tenho o suprimento de Deus. Não é eu terei e nem eu tive, porque o suprimento de Deus é para aquilo que você precisa hoje. Vou dar um exemplo para os irmãos. O que você está vendo aqui hoje nessa reunião é a materialização da palavra que nós temos pregado há alguns anos, chamado favor de Deus. Favor de Deus é a coisa mais importante que um cristão pode ter. Eu sei que às vezes nós ficamos orando por sabedoria, por entendimento, inteligência, isso é muito bom. Mas às vezes você tem sabedoria para fazer algo, know-how ou conhecimento para fazê-lo, mas não tem favor, não tem portas abertas. Por exemplo, você e eu não temos problema quando alguém é muito trabalhador. A pessoa trabalhou longos anos para comprar, adquirir, por exemplo, um carro. Aí falou: o sujeito é muito trabalhador. Ele chegou e comprou um consórcio aí de 60 meses, 80 meses, e ele trabalhou arduamente e foi, no final, pagou o seu carro. Ele é muito trabalhador. Quantos estão entendendo? Mas as pessoas, elas não têm problema com gente assim. Elas até elogiam. Não desperta nenhum sentimento do tipo de inveja ou queria estar no lugar dele. Mas o sujeito que fez a mesma coisa, foi lá, trabalhador, comprou uma carta de consórcio e no primeiro sorteio ele foi contemplado. Meu Deus! Mas no primeiro sorteio ele foi contemplado. Tem ainda 60 meses para frente, mas ele já está desfrutando do bem, ele já está desfrutando do favor. Alguém está entendendo onde eu quero chegar? Qual a diferença entre um e o outro? Nenhum, os dois são trabalhadores, os dois compraram o mesmo consórcio, no mesmo lugar, talvez até com o mesmo vendedor. Um foi abençoado, o outro não. Pastor, mas se o outro não foi abençoado, eu quero que você mude a palavra bênção para favor. Diga: favor de Deus. Quem é favorecido aqui? Você já é abençoado, mas eu quero te ensinar hoje a exercitar o favor, para que o favor seja multiplicado. O favor pode ser multiplicado. Isso está na bênção apostólica. Olha só, olha o que diz segunda carta aos Coríntios 13, 13. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, diga: a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, diga: o amor de Deus, e a comunhão do Espírito, diga: comunhão do Espírito, sejam só com os que são tementes a Deus, com os fiéis, os que congregam, os que dizimam, os que oram muito. Sejam com quantos? Todos. A vontade de Deus, querido pastor Sérgio, é que a bênção apostólica, que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, seja sobre todos os homens, até, pasme, sobre os ímpios. Essa graça foi liberada sobre os ímpios. Talvez eles não queiram, talvez eles desprezem, mas que eles estão ouvindo dessa graça dioturnamente, estão. Eles estão andando pelas ruas, estão vendo lá um versículo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Eles estão ligando a rádio, cai numa rádio evangélica, ouve uma pregação. Eles estão assistindo a política, e vai lá o presidente receber a oração.
Domingo passado ele estava lá num culto, na igreja da esposa dele, né? E se tem um lugar que o homem chora, é no culto da igreja. Você já viu? Tudo quanto é lugar, fica firme, postura. Mas chega no culto, não para de chorar. É a presença de Deus. Que coisa forte, né? A presença de Deus quebranta até os príncipes e os poderosos. Então, o homem não para de citar João 8,32. João 8,32. Conhecereis a verdade libertará. Então, está na televisão de todos os brasileiros. A graça de Jesus Cristo é disponível para todos. Mas alguns não querem. O problema não é se o ímpio não quer. A questão é quando o crente não quer. É quando o crente despreza, fala comigo, o favor de Deus. E ele tenta obter o favor pelo seu comportamento. Ele colocou na cabeça, e talvez você colocou na sua: se eu comportar bem, eu serei abençoado. A equação que te ensinaram é essa: comportando bem é abençoado, andando na linha dos crentes é abençoado. Aí qualquer coisa, você fala, pastor, mas qual o problema dessa pregação? Todos, porque é uma pregação da lei. Ela vai oprimir os crentes. Se você nunca viveu oprimido, então talvez você teve a graça de já converter ouvindo o evangelho da graça. Mas quando eu me converti, eu cria que tudo na minha vida cristã era baseado no meu comportamento. Então, se eu me comportasse como um bom crente, fiel, frequentando os cultos da igreja, fazendo tudo o que a lei e os profetas mandam, né? Observando todos os mandamentos, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, eu seria abençoado. Mas se eu porventura falhasse, se eu porventura errasse, se eu pecasse, aí o que estava reservado para nós? Fala, a maldição. Nesse momento então de dízimo e ofertas, era um momento perigoso, porque se qualquer coisa na sua vida financeira deu errado, o que acontecia? Era o devorador, está devorando as suas finanças. Eu pergunto para os irmãos, o devorador existe? Sim. Ele está aí para devorar? Mas não deveria devorar as nossas finanças, porque nós já estamos debaixo do favor. Pastor, então, vamos fazer o seguinte, não vamos mais devolver dízimo. Pensar assim é o equivalente ao marido pensar a respeito da esposa, e a esposa do marido que não precisa amá-lo mais, não precisa abençoá-la mais, pelo simples fato que está casado. Não é por esse motivo que muitos casamentos terminam? Porque ele conclui o seguinte: eu já sou casado, então agora eu não preciso mais de carinho, de afeto, eu não preciso mais retribuir este amor. Esse é o caso do crente que não é dizimista. Ele não tem obrigação de fazê-lo, mas os que amam fazem com alegria. Não é assim que o apóstolo Paulo diz? Aquele que oferte, aquele que contribua, faça com. Quem está casado tem a alegria de abençoar a esposa, e quem está casado tem a alegria de abençoar o marido, irmãos? Então é isso. Não é pela lei, pela obrigação que você faz. Fala comigo, é pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo é suprimento de Deus para mim e para você. E eu gostaria aqui de falar novamente de favor. Olha o que está acontecendo com a nossa igreja. Meus amados, nós estamos aqui no local que será a nossa conferência. Nós não poderíamos estar aqui hoje, porque, não é verdade? É uma locação, é um lugar que é locado. Mas por que nós estamos aqui hoje? Só pode ser por causa disso. Quantos estão me entendendo? Favor. Favor que tocou o coração lá dos proprietários para nos abençoar. Agora eu queria que você pegasse isso que eu vou te falar agora. A Bíblia diz que você faz parte do corpo de Cristo, certo? Você individualmente não é igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Mas você individualmente é membro do corpo. Então pega isso aqui agora que é importante para a sua vida.
Se Deus está fazendo isso com o corpo, os membros recebem o benefício? Alô? Copia o que eu quis dizer. Deus está fazendo isso com a igreja. Fala, favor de Deus. É favor ou não é? Está escrito lá em Isaías: vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. Nós viemos aqui e estamos, entre aspas, usufruindo, sem dinheiro e sem preço, livremente. Como é que é o nome disso? Favor. Se Deus está fazendo isso com o corpo, Sérgio, será que o pé recebe o benefício? A boca recebeu o alimento e foi processado pelo sistema aí digestivo. Será que a mão recebeu o benefício dos nutrientes? Deus está fazendo isso com a igreja. Você vai receber também. É só um sinal profético. Você deveria ficar altamente motivado, ativado, cheio de fé, porque assim como Ele trata o corpo, assim também os membros recebem o benefício. Então, se é um novo tempo na vida de Deus para essa igreja, tem alguém do seu lado que será abençoado. Fala para ele: você será abençoado. Favor vai ser multiplicado. Vem cá, outro exemplo. Todos os anos, e já são bons anos, desde 2005 que nós estamos aqui, todas as nossas conferências nós temos que fazer reformas assim gigantescas. Não, faraó que é do diabo. Vamos falar reformas assim, né, gloriosas, grandes. Então, eu recebo, né, eu tenho lá um programa que manda fotos, aí está lá 3 anos atrás. Nós estávamos fazendo uma obra tão grande. Falei, Jesus Cristo, olha aqui. E aí eu pensei agora, fala comigo, já está tudo preparado. Melhorou demais, não melhorou? Você está até mais descansado, pastor. Você está mais até. Eu fico até procurando coisa para fazer. Eu estava na mesinha no meio da obra, o pastor Bruno está lembrando. Não, tinha que trocar o padrão elétrico, e tarará, uma confusão, e enfim. Mas assim, para no dia, pronto. Não reclamo disso não, mas nós não somos saudosistas, a sua vida só vai melhorar. Melhor não foram os dias que passaram não, melhor são os dias que estão por vir, pastor. Também não é o melhor está por vir, melhor é o dia que você está vendo agora. Agora é que é o bom, você desfruta do agora, do seu casamento, porque quem tem a perspectiva passada, morreu nele. Quem tem a perspectiva futura nunca vai se alegrar com o que Deus tem te dado hoje. Então a Bíblia diz que o dia da salvação é que dia? Hoje. Fala comigo, o dia da salvação é hoje. Salvação de quê? Da alma você não precisa, você já está salvo, amém? Mas existe alguma coisa que você precisa de salvação. Tem gente que precisa de salvação financeira, tem gente que precisa de salvação na saúde, tem gente que precisa de salvação na célula. O dia da salvação é hoje. Pastor, o que traz isso? Na bênção apostólica fala a graça do Senhor Jesus Cristo. Então você vai viver tentando merecer esse favor ou simplesmente se apropriando dele. Você pode viver, que acredite, de duas formas. O ímpio não, o ímpio nem sabe o que se trata. Mas por que muitos crentes desprezam a graça do Senhor Jesus Cristo? Porque ele foi ensinado que ele precisa se esforçar muito para merecer. E é claro, todo crente embasa isso com versículos bíblicos, porque desde os dias de João Batista, o reino de Deus é adquirido por esforço, e somente aqueles que se esforçam se apoderam dele. Se é para pregar a lei, eu sei pregar a lei também. Fiquei muito tempo debaixo dela. E aí atemoriza os crentes, e aí coloca o crente debaixo do jugo. E se alguma coisa errada acontece com você, aí é o diabo. Furou o pneu, é o diabo. Se fundiu o motor, então, uma legião de demônios. Aí a vida fica muito ruim, porque você não pode errar em nada. Qualquer erro seu já te remete ao comportamento. E aí você começa a fazer uma avaliação. Realmente meu comportamento não está muito bom. Logo, contudo, eu não estou abençoado. Se eu não estou abençoado, deve ter alguma coisa errada na minha vida. Aí você começa uma análise das coisas erradas na sua vida, que vão te levar para o crescimento de fé
ou debaixo de condenação? Quem está comigo? Diga amém. Amém. Essa análise vai te levar a um conhecimento de Cristo ou vai te levar a um conhecimento de você mesmo, da sua natureza caída? Quem fica o tempo inteiro analisando a natureza caída, o seu comportamento, vai crescer em fé? De maneira nenhuma. Ele não está olhando para Cristo, e a recomendação bíblica é que você olhe para Cristo. Todas as vezes que você olha para Cristo, o resultado é vida. Todas as vezes que você olha para você mesmo, o resultado é acusação. Pastor, então o que eu faço? Exercita a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Exercita a graça. Quando você exercita a graça de Namais, o favor multiplica. Eu consigo olhar aqui para vários irmãos e ver favor multiplicando na sua vida. Então, por exemplo, agora mesmo, essa semana, nós estamos quietos trabalhando o nosso trabalho lá na África do Sul, lá em Cape Town, com os nossos missionários lá, o Bernardo, o Bruno e a Rayane. Aí eu recebo uma ligação no meu telefone de um bispo de uma igreja, e eu não conheço esse bispo, não sei como meu nome chegou, etc e tal. E esse bispo veio nos oferecer um trabalho, uma escola de missões que ele tem lá em Johannesburgo, na capital. E ele falou: por que vocês não vêm para cá para começar a igreja aqui? Eu falei: como assim, gente? Que conversa que é essa? De onde é esse homem? De onde ele surgiu? Etc. Aí vamos conversando, a coisa é fato, é factual, existe, é concreto. E essa semana, ou semana que vem, o Bernardo vai lá para passar um dia com ele, conhecer a obra, porque é favor de Deus. Você está entendendo o que é graça? Fala: graça é favor imerecido. Faz assim com o seu pé para você ver favor imerecido aí, ó. É esse lugar que você está, é favor imerecido. Então, se isso está acontecendo conosco, eu tenho uma leve impressão que Deus está planejando uma maneira de abençoar você também. Você precisa levar isso lá para o seu trabalho. Quando você chegar para trabalhar, você tem que lembrar da pregação e falar: é verdade, o pastor falou que Deus está abençoando o corpo de Cristo. Ele deve estar planejando abençoar aqui a minha empresa. Ele deve estar planejando fazer santas conexões para favorecer a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E quem ganha com isso? Quando você for perguntado, o que você vai falar? Quando for perguntado: como que vocês conseguiram essa proeza? Se você falar assim, ó, eu não sei, é um bom sinal. Se você falar, não tem ideia, eles vão achar que você está zombando. Quando perguntarem para nós: mas como que vocês estão fazendo reuniões aqui? Como que a videira veio parar nesse lugar? Aí eu vou falar assim: não sei, não dá para explicar, é muito favor. Quando você não tem mais ou menos todas as respostas, significa que é obra genuína de Deus. Como explicar Sara grávida aos 99 anos? Como explicar? Como explicar? Você pode até explicar, na verdade, quando Ismael nasceu, da serva chamada Agar. Aí ela vai lá no pediatra, ela explica: não, o meu senhor, ele teve relações comigo e eu engravidei. Mas eu tenho que falar de Sara grávida. Só pode ser favor de Deus. Vão começar a perguntar para você, e agora eu estou profetizando sobre a sua vida. Vão começar a perguntar: você que não podia tal coisa, como que agora pode? Você que não podia ter filhos, como que agora pode? Você que tinha tal enfermidade e agora foi curado, como que aconteceu isso? Sabe qual vai ser a resposta do favor? Não sei, só pode ser a graça de Deus. Sabe que os católicos falam mais essa palavra do que nós, né? Falam assim: eu alcancei uma graça, né? Eu fui até lugar pagar uma graça. Eles não aprenderam ainda que a graça é literalmente graça, não precisa pagar, é só crer. Quantos creem que essa graça já está liberada na sua vida? Eu estou te chamando a exercitar. Pastor, como que eu exercito? Caminhando de fé em fé. Aí a segunda parte da bênção apostólica: diga, o amor de Deus. O amor de Deus não pode ser multiplicado. Por quê, meus irmãos? Você tem uma ideia? Por que não pode ser multiplicado?
porque Ele já te ama no máximo. Ele não vai aumentar o amor dele por você, porque você comportou bem. Não vai. Você comportou bem, Ele te ama no máximo? Sim ou não? Sim. Mas se você comportou mal, será que o nível de amor dele vai diminuir? Não. Então o amor de Deus depende do seu comportamento? Não. Ele já te ama no máximo, então ele não pode ser multiplicado. O que pode acontecer é o seu amor por Ele aumentar. Quantos estão me entendendo? Quando é que o seu amor por Ele aumenta? Fala, quando eu experimento graça. Irmãs, quando é que o seu amor pelo seu marido aumenta? É quando você recebe algo que não merecia e nem esperava. Aí você fica mais apaixonado nesse homem, não é verdade? Na verdade você nem merecia. Você estava esperando, era uma má resposta. Você estava esperando, era uma briga. Aí chega lá o seu marido e prepara para você. Agora essa semana uma irmã foi fazer um aconselhamento semana passada. A irmã reclamou que nunca o marido serviu café da manhã para ela na cama. Eu pensei, uai, tá fácil, hein? Tá fácil, vai ser essa semana, irmã. Te garanto, em nome de Jesus e no meu nome, porque tá ligado a mim, né? É pastor meu. Essa semana ele vai te servir café lá na cama. Aí ela pode chegar e falar assim: tá servindo que o pastor Zé Mar mandou. Aí, tá vendo? Aí virou lei. Aí não vai aceitar, não é verdade? Por quê? Porque não é favor imerecido, não é favor, é ordem, é lei, eu mandei. E ele obedeceu mesmo. Falei, manda a foto para mim que eu quero ver. Porque criança é assim, você tem que ensinar, né, até pegar. Nunca tinha feito em, sei lá, 15 anos de casado. Falei, vai fazer então. Aí quando você começa a fazer, por que você acha que veio primeiro a lei para depois a graça? A lei é de Deus. A lei é de Deus. Porque a lei, diz o autor de Hebreus, é para as crianças. Escova os dentes, levanta a menina, põe o uniforme, vai lá, faz isso, não é verdade? A lei, ela é necessária para quando você é criança. Quantos querem crescer aqui no Senhor? O Domingo Kids não é aqui, ele é lá em cima. Então, você aqui espera que já tenha passado da fase infantil da fé. É por isso que pregar a lei para você não funciona. A lei deve ser pregada para crianças. Só que tem crentes que têm 30 anos que eles estão na igreja infantis. O apóstolo Paulo fala isso, pastora Dinamarca. Se quiser falar a vocês como espirituais, mas não pude falar como espirituais, e sim como carnais. Leite vos dei a beber e não alimento sólido. Essa pregação aqui é para gente adulta que come alimento sólido. Quem está entendendo? Então, a lei é necessária, por isso que ela veio antes da graça. A lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Então diga, o amor de Deus, a comunhão do Espírito. Como que você desfruta do amor de Deus? Você precisa ter revelação que é amado. Coisas abençoadas acontecem com quem sabe que é amado. Vou te provar. Pode não parecer, tá bom? Aí é quando você tem que exercitar a fé. Fé é o caminho para todas essas três coisas aqui se multiplicarem. Para você multiplicar a graça, agir do Espírito Santo, é necessário exercitar a fé. Para você multiplicar amor no seu coração para com Deus, de Deus para você, não multiplica. Você já é amado no máximo. Você tem que exercitar a fé. Sabe como é que o amor cresce? É quando você não vê demonstração nenhuma, mas crê. Isso é muito comum lá na sua casa e na minha casa. Você não vê demonstração nenhuma, mas você continua crendo. Eu não estou vendo nada. Por exemplo, o mesmo exemplo da irmã. Por que a irmã está casada há 15 anos sem nunca nem ter um café da manhã na cama dela? É porque ela continua crendo que o marido ama. Amém. As irmãs estão entendendo? Diga aleluia. Tem jeito. Então, quando você não vê a bênção de Deus lá no seu trabalho, quando você abre a conta do banco e não vê a bênção de Deus lá na sua conta, por que você persevera? É porque você sabe que é amado de Deus. Só que quem vive debaixo de condenação
o tempo inteiro olhando para o seu comportamento, ao invés de esperar a bênção de Deus, ele entra pela murmuração e reclamação. Ah, não adianta não, eu não vou fazer mais isso, porque olha aí, eu venho à igreja e ao invés de ser abençoado, está dando tudo errado. Quem já ouviu esse papo? Foge desses, esses são perigosos, contaminar você com murmuração. Quando você não vê, por exemplo, estou vendo aqui a nossa querida irmã Neide, dona Neide, o filho dela, nosso pastor Gerson Lucas Lima, está com câncer, nós estamos orando por ele, amém, dona Neide? Então, o que mantém a fé do Gerson viva operando? Ah, é que ele vê melhora? Não, às vezes ele não vê melhora, essa semana ele piorou muito, né, dona Neide? Fez um aqui, piorou muito. O que mantém a fé constante? O que mantém o amor? Eu sei que eu sou amado de Deus. Eu não estou vendo, eu não estou pegando, eu não estou sentindo, mas eu creio. Diga, eu creio que eu sou amado de Deus. Agora, quando tudo vai bem, você precisa aplicar fé, hein? Quando tudo vai tranquilo, é necessário exercitar e levantar todos os dias e falar: eu sou amado de Deus. Você sabe quando você tem que fazer isso? É quando a adversidade aparece, é quando a tempestade, diz a Escritura, bate lá na porta. Aí você precisa exercitar a fé. Você não está vendo, você não está pegando, você não está sentindo, mas eu vou continuar, porque eu sei que eu sou amado de Deus. E nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem poderes desse século, nem do vindouro podem me separar do quê? Do que não pode separar? Ei, então se não pode separar, não depende de nenhum fator interno, ou seja, meu comportamento, e nenhum fator externo, demônios ou qualquer coisa. Eu sou amado de Deus. Eu não estou vendo. Você olha e não vê. Você vai querer medir e não está crescendo, só está diminuindo, só está retrocedendo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Exercita graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Exercita o amor de Deus. Quando Cristo foi para o Calvário, o que você acha que sustentou ele lá 6 horas no madeiro? Eu sou amado de Deus. Ele não vai me deixar aqui sozinho não, porque Ele prometeu. Ele disse que tinha um propósito para mim. Eu vou cumprir esse propósito até o final. E quem perseverar com você, vai receber junto com você o galardão. Lembra daquela palavra? Para toda a sua família? Lembra lá? Para toda a sua casa? Então isso é só um sinal profético daquilo que Deus está fazendo. Irmãos, quando eu vejo, presta atenção, você precisa ter senso de corpo de Cristo. Você não é alguém alheio à divindade, a divindade veio morar dentro de você. Portanto, você não pode se separar mais dela. Você é amado de Deus. O problema é que você e muitos outros dão mais ouvido às acusações do que o Evangelho. Aprove a Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Salvar os que creem, diga, pela loucura da pregação. Ao invés de ouvir pregação e alimentar-se do Espírito, e alimentar a graça, o amor de Deus, está alimentando outra coisa. Joga essa comida estragada fora e come o Evangelho de Cristo. Você vai crescer em fé. Eu estou aqui essa semana inteira, eu fiz questão de fazer todos os fretes de tudo que você está vendo aqui, junto com a nossa equipe aí dos seminaristas. E à medida que eu fui fazendo, o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração. Estou planejando uma maneira de te abençoar. E eu falei, eu estou crendo nisso, Senhor. Já faz alguns anos que eu estou crendo nisso. Então permanece. Permanece no quê? Diga, no amor. Então olha o que diz aqui o suprimento de Deus para a sua vida. Diga, a graça do Senhor Jesus Cristo. Fala comigo, o amor de Deus. E por último, diga, a comunhão do Espírito. Você quer crescer em graça? Vai comigo, por favor, em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Olha esse texto. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes, diga 3 vezes, pedi ao Senhor. 3 vezes Paulo pediu ao Senhor.
Senhor, tira de mim esse problema, está me incomodando. 3 vezes é um espinho na carne, eu não quero mais isso. Eu pergunto para os irmãos: o Senhor tirou o problema? Muito bem, você pegou rápido. Não. O que ele fez com o apóstolo? Ele deu graça. Ele deu graça. Então, presta atenção que aqui está uma chave para você resolver problemas. Não fuja deles. Pode pedir para eles serem removidos? Pode, é uma boa oração. Mas Paulo orou e Deus não respondeu a oração dele, tirando o problema. Então eu acho que se você orar, ele deve dar a mesma resposta que deu ao grande apóstolo. Quem está entendendo? Então muda a sua oração como eu mudei a minha. Ao invés de ficar orando problema por problema, ao invés de focar na necessidade de preciso de mais dinheiro, preciso de mais saúde, preciso de mais paciência, muda a oração. Eu preciso de mais graça. Eu preciso de mais graça. Eu preciso de mais graça. Porque quando você ora especificamente por um problema, é igual pegar uma chave de fenda para o parafuso de fenda. Você vai ser específico e vai ter uma ferramenta só. Mas imagina você receber graça. A graça é uma caixa de ferramenta completa para todos os seus problemas. Paulo pediu 3 vezes: Senhor, eu preciso de tal coisa. Dá para o senhor remover? Não. De novo, não. De novo, não. Aí nós estamos repetindo algo que o apóstolo já fez e nós poderíamos aprender. Quem quer aprender com o apóstolo hoje? Então, ao invés de orar problema por problema e ruminar na sua cabeça de manhã até a noite e perder o final de semana e brigar com a esposa e enfim, não vir ao culto por causa disso, fala: Senhor, eu preciso de mais graça. Porque a graça é o suprimento de Deus para todas as nossas necessidades. Pastor, mas eu não estou vendo, eu não estou pegando, eu não estou sentindo. Aí você precisa lembrar do amor de Deus. Aí você precisa lembrar do amor de Deus. Eu sou amado de Deus. E Ele disse que nada, absolutamente nada, pode me afastar desse amor. Se o diabo quiser levar você para o seu comportamento, diga para ele que o amor de Deus não depende do seu comportamento, porque Romanos 8,32 diz que Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Em outras palavras, você não merecia nada e já era amado de Deus, e continua sem merecer nada e continua amado de Deus. Então, meus amados, vamos multiplicar isso. A graça multiplica quando você exerce fé. E à medida que você for caminhando, exercendo fé, graça é multiplicada, graça é multiplicada. E aí aquela situação que estava diante de você, Deus te dá o que você precisa para resolver. Sabedoria. Precisa de sabedoria? A graça te concede. Precisa de recurso financeiro? A graça te concede. Tudo o que alguém precisa está em Cristo Jesus. Eu pergunto: se nós trabalhássemos arduamente, nós conseguiríamos estar nesse lugar que nós estamos? Definitivamente não. Vamos lembrar da vida de José? José, escravo. José, depois prisioneiro. José, em poucas horas, foi alçado de prisioneiro para governador de todo o Egito, primeiro-ministro. Quantos anos ele tinha que trabalhar para chegar a esse posto? Quantos anos ele tinha que estudar, não é, para chegar a ter uma formação que merecia esse cargo? É isso que o favor de Deus faz. Ele escolhe você para ser objeto dessa graça, para que todos vejam, diz Isaías, percebam e anunciem. Foi a mão do Senhor que fez isso. Não tem explicação, foi a mão do Senhor que fez isso. Não é a capacidade. Eu conheço o Bruno, eu sei do currículo dele. Como que ele pode estar nessa posição? Só pode ser favor, só pode ser graça. Quando você vê o nosso ministro, futuro ministro da Justiça, o doutor Sérgio Moro, você fala: o sujeito é gabaritado, ele pode estar nessa função mesmo. É verdade. Mas quando você vê quem manda nele agora, e ele falou isso, agora eu sou, né, subordinado. Quando um juiz fala que é subordinado, ele viu a graça de Deus. Ele falou: agora, e quem está agora acima dele?
Foi muita graça ele estar lá, não foi? Então, só pode ser o Senhor. Irmãos, o que Deus está fazendo no Brasil, não é porque o Brasil merece, não é porque nós somos uma nação tal, só pode ser favor de Deus. Não tem outra explicação. Os cientistas políticos não explicam, os economistas não explicam. Eu estava com o superintendente da Caixa Econômica ontem, e ele falou: pastor, todos os índices, desde a eleição do novo presidente, só estão subindo positivamente. Eu falei: é o Senhor. Ele falou: pastor, não dá para entender, não dá. Eu falei: não dá para entender somente, não dá para entender e nem dá para explicar, porque a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, diga, o amor de Deus, e por último, a comunhão do Espírito. A comunhão do Espírito é algo poderoso. Pega comigo 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1 e versículo 2. Eu tenho suprimento para tudo o que eu preciso. Você tem o suprimento para tudo que você precisa. Primeira carta de Pedro, capítulo 1 e versículo 2 diz: graça e paz sejam o que, meus amados? Graça e... Quem está realmente, copia isso que eu vou te falar, vivendo debaixo da graça, o resultado é paz. Ele tem paz. Ainda que ele esteja doente, ele tem paz. Ainda que ele tenha um problema financeiro, ele está em paz. Por que ele está em paz, Céu? Eu sou amado de Deus. Eu não estou entendendo, eu não estou vendo, eu não consigo compreender, mas tem uma coisa que eu sei. Eu sei que eu sou amado de Deus. E desde os dias de Jó ele já dizia: o meu Redentor vive, e ele em breve se levantará em meu favor. Se Jó já aprendeu isso lá na velha aliança, quanto mais você, hein? Você deveria levantar todos os dias e falar: o meu Redentor vive. Em breve, pode ser daqui 1 hora, pode ser que daqui 30 minutos, em breve, ele se levantará em meu favor, e ele vai liberar favor sobre você. Que todos quantos verem vão falar: Jesus Cristo, o que é aquilo ali? Até os ímpios da sua família vão perceber: esse menino é abençoado, esse sujeito é diferenciado. Aí você vai falar: é Jesus. A graça e a paz sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Sabe o que é importante você vir a cultos como esse? Porque você recebe conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo aqui. Na célula você compartilha o conhecimento, mas aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. Aprove a Deus acrescentar fé no seu coração, de Romanos 10:17. A fé vem pelo e ouvir o quê? A palavra de quê? De Cristo. Você já entendeu, a palavra de Cristo. Aleluia. Não é a palavra de Deus simplesmente, não. A sua fé aqui nesse lugar, nessa celebração, nessa reunião, ela é ativada. Aleluia. Aí quando você chega na célula, você multiplica a palavra de Deus. Aleluia. Quanto mais você compartilha, mais graça é multiplicada, porque a graça vem pelo conhecimento de quem? De você. Avalia-te a ti mesmo, como diz Sócrates, conheça-te a ti mesmo. É assim que vem a graça de Deus? Não, assim vem a acusação. A graça de Deus vem quando você conhece melhor Jesus Cristo. Cada vez que você compartilha a palavra, você ouve a palavra aqui no culto, aí você chega em casa e fala: não, tal coisa assim, eu percebi isso. O que você percebeu? Ela vai multiplicando, Sérgio, ela vai multiplicando. Chega lá na célula, você distribui para mais outros irmãos, ela multiplica mais. Você fala: parece que eu estou com o mesmo problema, mas eu estou mais em paz. Verdade. Parece que o problema não mudou, não alterou, mas eu estou tranquilo em relação ao problema. Isso é um bom sinal. Sinal que favor está sendo multiplicado. Aleluia. Porque antes tirava o seu sono, não tira mais. Os zeros na frente, poucos, talvez 2 ou 3 já tiravam o seu sono. Hoje pode pôr 6, 9, não tira mais. Porque você foi exercitado. Tem alguém comigo? Então, meus amados, o que conclui com isso? Diga: a comunhão do Espírito. Sabe o que sustenta tudo isso na minha vida e na sua? É a comunhão do Espírito. Eu gostaria de convidar você hoje a ter mais comunhão com o Espírito Santo. Converse com Ele, fale com Ele, compartilhe com Ele.
Você pode fazer isso de várias formas. Nós falamos disso semana passada. Davi estava muito desanimado, na verdade ele estava angustiado, mas a Escritura diz em 1 Samuel 30 que ele se reanimou no Senhor. Como que ele fez isso? Ele pegou a estola sacerdotal. Talvez, queria chamar os irmãos aqui do louvor, talvez a sua estola é o seu violão, talvez a sua estola é a sua palavra, talvez a sua estola sacerdotal é a oração em línguas. Essa semana, fazendo aqui esses fretes com os irmãos seminaristas, tem um seminarista meu aqui muito especial, é o Aguinaldo Timóteo. Até o nome dele já é chique. Ele é lá de Diamantina. E aí, ele ora muito em línguas. Está aqui, ó, aleluia. Está aqui. E aí, eu entro no carro com ele e já começo a orar em línguas. E aí, ele ora tanto em línguas que ele até conversa com os outros em línguas. Chegou esses dias numa irmã e deu uma rajada de línguas, cara. A irmã olhou, falou assim: não entendi. Aí, como não entendeu? Mas sabe o que acontece quando eu estou perto dele? Eu quero orar em línguas. É verdade ou não é? Eu já quero. Aí a comunhão do Espírito faz o quê? Aumenta, multiplica. Porque o apóstolo Paulo disse para Timóteo: jovem, aviva o dom que é em ti, que foi liberado pela imposição das mãos do presbitério. Esse dom que Paulo pediu para ele avivar era a oração em línguas. Timóteo, porque era jovem, às vezes ele falava: ah, que bobagem, por que o pastor está falando isso, me recomendando isso? Eu vou estudar, eu vou fazer alguma coisa que seja produtiva. Você sabe, quando você ora em línguas, a sua mente já bloqueia na hora. Que tolice é essa? Vai fazer alguma coisa, vai pensar direito, vai aprender uma palavra. Mas quando você amplia a sua comunhão com o Espírito, coisas poderosas acontecem. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Diga: a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Romanos capítulo 8, João Lima, versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, diga o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste, olha aí, o espírito de adoção. Adoção. Diga o espírito de escravidão e o espírito de adoção. O que o escravagista faz com os escravos? Oprime, explora. É isso que o espírito de escravidão faz. Todas as vezes que o pensamento vier e você se sentir usado, acusado, condenado, eu te afirmo, não é o espírito de adoção. Já foi um pai que queria muito ter filhos e adotou uma criança? Ele quase estraga a criança. Tem que vigiar para ele não estragar a criança, porque ele não tem limites no amor dele. Tudo ele quer fazer, tudo ele quer dar, tudo ele quer. Aí ele acaba ultrapassando o limite do bom senso. Mas olha que comparação maravilhosa Cristo nos deu. O Espírito Santo é o Espírito de adoção de filho. E a Escritura diz: mas recebeste o Espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai, Paizinho. As crianças em Jerusalém, você vai ter a oportunidade lá, recomendo todos os anos o pastor Aloysio vai, se você puder ir com ele, é incrível, já fui. Você vê as criancinhas chamando, em vez de chamar papai, eles chamam Abba, Pai, que é paizinho ou papai. O Espírito Santo colocou isso nas Escrituras. Sabe quando você multiplica a comunhão? Presta atenção, eu vou te ensinar a multiplicar a comunhão. É quando você deixa de clamar só pelo Jeová Jireh, o Deus da provisão, ou quem sabe Jeová Rafá, o Deus da cura, ou Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira da guerra. Quando você pega todos esses nomes, fala assim: Senhor é meu Pai, você sabe que eu preciso, oh, Espírito Santo, o Senhor conhece todas as minhas necessidades. Não vale a pena falar de nenhuma delas. Vamos falar do Senhor, vamos falar do Senhor, vamos falar do Espírito, vamos falar de Cristo, vamos falar da graça maravilhosa.
do Senhor. Pastor, mas eu não devo falar do problema? Deve, mas você não deve falar mais do problema do que de Deus. Você não deve louvar mais o problema do que quem pode resolver todo o problema. Você não pode falar mais da dívida do que da provisão, mais do pecado do que da graça. Você não pode falar mais da lei do que do evangelho. Caso contrário, essa verdade da bênção apostólica não será multiplicada. Eu creio que tem mais favor para nós aqui hoje. A equipe vai ministrar, ministra da paz do Senhor. Adore Jesus, tenha mais comunhão com o Espírito Santo. Ande por esse salão, fale com Ele, ministre ao Espírito nessa hora. Os meus olhos já não viam tuas mãos. Fale com o Senhor nessa manhã. Cristo a confiar no coração. É infinitamente mais. Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando eu penso que é chegado ao fim. Ele é fiel. O Espírito Santo. Preciso adorar em meio às dores. Ministra ao Senhor nesta manhã, igreja. Foi alcançado Por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus. O maior milagre que Deus já fez em mim. A comunhão do Espírito Santo. Alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação. Já trouxe o que precisamos. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi o maior milagre que Deus já fez em mim. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, do menor ao maior, do mais simples ao mais estudado. É sua, a bênção é sua, o favor é seu, e nós estamos debaixo dele. Exercite-o, multiplique-o. Ministra ao Senhor. Os meus olhos já não viam tuas mãos. Fale com o Senhor nessa manhã. Hoje eu não tenho o que espero. Aprendi a confiar no coração. Oh, Espírito Santo, mova! Deus que cumpre tua palavra e me guarda. Você sentiu de ministrar com o irmão, ministra com o irmão. Mesmo que é chegado, Deixa Deus usar você infinitamente mais. eu só preciso adorar em meio às dores. É um milagre, é um Deus. Multiplica favor, multiplica favor. Alcançado por tua graça, maravilhosa graça, Oh, que trouxe salvação para Ele está planejando uma forma de nos abençoar. mereço tanta
Graça multiplicada quando você faz isso. Graça multiplicada. Transmita graça. Transmita favor. Meus amados irmãos, sabe uma coisa que multiplica a graça? É quando você pratica aquilo que Jesus falou: de graça recebeste, de graça dada. Nós vamos cantar mais um canto para nós encerrarmos, e você vai encerrar orando com outro irmão, uma outra irmã, liberando favor e graça na vida dele. Deus vai te usar de uma maneira poderosa, como boca de Deus hoje, nesse culto, amém? E ao fazer isso, nós estamos encerrados e aguardamos vocês às 18h30 para a glória de Jesus. Vamos ministrar mais um cântico, mas não saia sem orar pelo menos com uma pessoa. Deus vai fazer de você uma boca profética nesse dia, em nome de Jesus. Chorabalabalagam.